Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme Bramer, sou de São Paulo, há 38 anos. Sempre fui família, amigos, bastante inquieto, sempre quis saber na vida como as coisas eram feitas. E, obviamente, acabei caindo para fazer engenharia de materiais, que na época era a primeira turma da faculdade onde estudei aqui em São Paulo, justamente para entender como as coisas são feitas, né? E para falar de empreendedorismo, eu acho, honestamente, que todo mundo é empreendedor. A gente já é empreendedor desde a nossa origem, onde a gente corre primeiro e acha o primeiro óvulo que os outros, né, para conseguir. Então a gente já está saindo na frente, já está investindo na gente, já está correndo. Então eu acho que desde sempre a gente é empreendedor. A pessoa que trabalha numa grande corporação, ela é empreendedora, ela teve que se vender, ela teve que gerenciar o fluxo de caixa dela para conseguir estar num bom shape na entrevista e por aí vai. Então, honestamente, empreendedorismo está dentro do ser humano. O ser humano é um empreendedor by design, vamos dizer assim, todo mundo falando de design aqui. Mas, honestamente, eu acho que também empreendedorismo, às vezes a gente acha que não é, e precisa de uma ignição, precisa de algum toque, aquela fricção, né, entre o fósforo e a caixinha que faz aquela chama aparecer. E para mim, o empreendedorismo, eu fiz minha carreira toda em indústria pesada, trabalhei em fábrica de embalagem, fabricante de aço, fabricante de papel, fabricante de plástico, enfim, aquela coisa bem pesada, bem hard, e eu era aquele reclamão, eu era aquele cara do cafezinho que eu odeio fazer o que eu faço e blá, 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 mas no fundo eu era, de fato, uma pessoa apaixonada pelas coisas, né? Como as coisas eram feitas, e eu tive a oportunidade de conhecer muita indústria, porque eu era fornecedor de matéria-prima, então desde fábrica de chupeta até fábrica de sabão em pó, né? Então eu tive, de fato, essa questão, mas odiando um pouco o meu status quo, odiando estar dentro de grandes corporações. E aí eu tive a minha ignição. Na minha foi familiar. Eu tive uma questão, quando conheci minha esposa, veio a família, veio o sogrão, né? E o sogrão já vivia com uma doença, né? Uma doença perto, e ele trouxe para a gente aquela questão de viver o dia. Não se sabe se amanhã vai ter o dia, e ele trouxe a questão de finitude para mim, e obviamente para a família inteira, mas para mim aquilo me chacoalhou demais e fez com que eu começasse a viver e repensar minha vida e querer fazer a coisa que realmente eu sou apaixonado, ou seja, de questionar o status quo, de como as coisas eram produzidas, de como as coisas eram fazer. Eu vivia muito desperdício. O meu dia a dia, eu era cada vez mais cobrado para vender cada vez mais, né? Esse era o meu indicador de performance, indicador de vida. Eu falei, putz, será que é isso que eu vou querer fazer sempre? Obviamente que vender é importante, obviamente que consumir é importante, mas será que nessa loucura e produzido como as coisas são produzidas desde a Revolução Industrial, será que é esse o caminho? E aí, com essa questão do meu sogro, do tipo, ele tomava quimioterapia às 6 da manhã, às 7 da manhã já estava na rua para vender, para trabalhar, e trazendo isso, queria comer cada dia, nunca queria repetir um restaurante, porque ele queria viver as experiências da vida. E essa questão foi aqui a minha ignição, foi o que acendeu o meu fósforo, né? Obviamente que empreender sozinho é impossível. Ninguém tem uma ideia genial, já foi falado isso, e eu confirmo plenamente, ninguém tem uma ideia completa, as ideias nascem pela metade, e depois é que a gente consegue construir com boas parcerias. E também queria viver a sustentabilidade na prática. Foi aí que começou minha vida, minha mudança de vida de empregado, de trabalhar em grandes corporações, para empreender e montar meu negócio. Só que eu precisava estudar, precisava entender um pouco o que estava acontecendo no mundo. Legal. E aí eu fui estudar um pouco do conceito de sustentabilidade. Eu, como falei, eu era engenheiro, fiz uma pós em marketing, e aí comecei a me especializar e fui estudar para entender um pouco esse mundo da sustentabilidade. E aí tive acesso a algumas pesquisas e comecei a ver o impacto que um ser humano vai gerar em sua vida. Todo mundo que passar por aqui, todo mundo que está aqui, que vai viver em média 75 anos em sua vida, vai consumir a quantidade de produtos que está na tela. Obviamente que cerveja, para mim, podia ser muito mais, só 5 mil litros, acho que é pouco, né? Mas, se for ver, é uma loucura a forma que a gente está consumindo e o que a gente está consumindo e da maneira como a gente consome e como produz, né? Hoje, por exemplo, já se anda 6 quilômetros para conseguir água potável no planeta Terra. Já é a média do que a pessoa tem que percorrer para ter acesso à água, né? Vamos gerar 40 toneladas de lixo. Cada um aqui vai gerar 40 toneladas de lixo enquanto viver no planeta até 75 anos. Outra questão que também me assustou um pouco quando comecei a estudar, é a velocidade com que a gente está duplicando no planeta, né? Antigamente demorava uns 750 anos
para a gente duplicar. Hoje a gente já está em 45 anos, a gente já dobra a população, vamos chegar a 9 bilhões logo mais. É muita gente vivendo no mesmo planeta. E a urbanização. A gente vive uma urbanização enorme, hoje já são 51% vivendo, em 2025 70% vão viver em grandes cidades. Então, com produção do jeito que é produzido, gente cada vez mais densa em grandes cidades, obviamente que a gente vai gerar muito mais lixo. Isso é uma equação óbvia, porque a gente acaba consumindo nas grandes cidades produtos industrializados. E foi aí que eu comecei a entender qual é o impacto disso. Milhares hoje de espécies estão morrendo intoxicados pela má gestão de resíduos no mundo. Você tem aí também impacto nas pessoas. Países em subdesenvolvidos, outros países em desenvolvimento, são foco de tráfico de lixo. Países que não têm mais espaço aonde você destinar o seu resíduo acabam exportando para outros países. E por uma questão simplesmente que não é lógica. A natureza demora alguns milhões de anos para nos dar matéria-prima. A gente, com engenharia, transforma esses recursos naturais, em matéria-prima, ou seja, madeira vira papel, bauxita, alumínio. Aí depois mais um pouco mais para a indústria, a gente transforma em alguns dias, às vezes um pouco mais, a gente embala e enche esse produto, vende esse produto, distribui, a gente consome em algumas horas, a gente consumiu muita coisa hoje em alguns minutos, E aí depois a gente joga fora porque nada está sendo desenvolvido, nada está sendo produzido para o pós-uso. Simplesmente é essa maneira linear de ver o planeta. Trazendo um pouco para o nosso país, o Brasil é um país em desenvolvimento, a gente já está também urbanizando bastante e começa a gerar impactos que países de gente grande já viviam há muito tempo. Hoje são 8 bilhões de reais desperdiçados em lixo que está indo para aterro ou lixão clandestino. E temos aí um mundo vivendo, mais de 500 mil pessoas vivendo e trabalhando em lixo. E esse foi o ponto que eu comecei a estudar, me aprofundar, e foi aí que eu criei o meu negócio, simplesmente para questionar o que a gente chama de economia linear, onde você extrai recursos, produz, a gente consome, joga fora e acaba desperdiçando muita coisa nesse lixo. E a gente foi estudar um pouco mais e se deparou com o conceito de economia circular, onde você começa a desenvolver produtos que eles sejam mais fáceis de reutilização depois da vida, e até, por que não, transformar produto em serviço, e não mais em produto em si só. Eu vou trazer alguns casos para vocês aqui. Então, como é que, na nossa opinião, como é que a gente inova? É impossível inovar sozinho. Inovação é um processo social. O que a gente está fazendo aqui é inovar, na minha opinião. Ninguém tem uma ideia genial que nasce sozinha, como eu já comentei, mas sim é um processo de cocriação, é um processo de contribuição para criar uma ideia completa. Então, alguns casos de economia circular já começam pelo mundo. Isso parece que não, mas rede de pesca é um grande fator de morte de espécies no mundo todo e também de contaminação de oceano. Hoje existem ilhas de lixo espalhadas pelo mundo, por má disposição de resíduo, acabam criando ilhas de lixo em todo o planeta, e redes é um desses resíduos. Uma empresa americana conseguiu transformar essas redes em carpete, esse carpete que a gente está pisando aqui, só que ao invés de vender carpete, eles alugam carpete. Então, quer dizer, eles transformaram um projeto, eles eram uma empresa tradicional de carpete, que vendiam carpete, e que o CEO que startou, que teve essa ignição empreendedora, falou assim, eu não posso deixar meu legado vendendo tradicionalmente como outras empresas vivem. E aí retransformou o negócio dele, hoje quase 95% do que eles produzem são resultado de reciclagem dos carpetes que eles já venderam no mercado, e aí eles alugam carpete, ou seja, a gente não compraria mais carpete, a gente simplesmente aluga, estragou, ele vem aqui e repõe, e assim transformou um produto em serviço. Outra ideia, uma ideia brasileira, inclusive, a gente não compra mais água, mais filtro, A gente acaba alugando água, e o que interessa de fato? É o filtro ou é a água gelada filtrada com segurança na sua casa? E aí, esse parece um exemplo simples, mas um exemplo que faz repensar a forma de fazer produto. Agora, esse produto não é mais nosso, ele é alugado. Sendo alugado, o fabricante precisa pensar em um produto que dure mais, porque a manutenção fica por conta dele.
Consequentemente, tem produtos que vão durar mais, para quanto menos manutenção, melhor para o negócio dele. E outra coisa, ele consegue conversar diretamente com o cliente, que antigamente conversava através do varejo. Quer dizer, então é uma mudança que esse exemplo brasileiro traz, que começa a acontecer pelo mundo. Vou passar um pequeno vídeo agora de um projeto que a gente teve envolvido de economia circular, e aí eu já retorno. O que a gente prefere, viver num mundo cheio de sujeira ou viver num mundo limpinho? Eu voto no limpinho. Quando a Pro chegou na sala e disse que tinha uma surpresa pra gente, foi uma coisa muito emocionante. A gente tinha que trazer primeiro só a embalagem do suco Tang. Enquanto a gente reciclava, a gente ia tendo aulas e nessas aulas a gente ia fazendo os instrumentos e aprendendo a tocar. No começo do projeto, eu pedia pra minha mãe guardar umas coisas pra eu levar. Mãe, você não entende o que é reciclar? Você quer deixar esse mundo mais poluído do que já tá? Tem um dia que ela ia jogar um monte de coisa fora, não joga não! Dificuldades pra ensinar. Esse projeto pra mim foi muito bom, porque eu percebi que reciclando também dá pra fazer música. É uma coisa que eu vou levar pra minha vida toda. Não tem nem palavras pra explicar. É bom pra todo mundo. Sem reciclagem, o mundo já estaria morto. Às vezes você jogar lixo no meio da rua e o seu mundo ficar sujo, por que você não reaproveita? Eu tenho que reciclar. Vocês têm que reciclar porque é importante. Toma vergonha na cara, mané. Eu sou vigilante da reciclagem. Se você não reciclar, eu vou te dar uma bronca, hein? Compreendeu? Reciclar é show! Reciclar é show! Reciclar é show! Reciclar é show. E eu faço parte desse esquadrão. Esse é um projeto, um dos projetos que a gente teve envolvidos, que o desafio era transformar uma embalagem que não tinha uma solução de reciclagem até o momento, com uma embalagem tripla camada, em alguma coisa que pudesse voltar para a escola e deixar um legado. Né? Foram 100 escolas públicas brasileiras, 100 mil pessoas envolvidas, cooperativas de catadores coletando as embalagens, as crianças se engajando no processo de reciclagem para retornar e voltar como resultado. Foram mais de 50 mil instrumentos musicais sendo distribuídos nas escolas públicas, com todo, isso aqui é uma flauta, feita da embalagem coletada. E aí, com isso, essas escolas tiveram, e têm ainda hoje, aulas de música para tentar, usando os instrumentos que eles ajudaram a construir. Então, acho que esse é um resumo de como a gente acredita que a coisa pode acontecer. E, obviamente, que o dono da empresa, o dono da marca, na verdade, conseguiu entender quão crítico é aquela embalagem para ser reciclada após consumo. Isso está gerando várias conversas internas para repensar esse modelo e ver como facilitar isso pós-uso do produto dela e não só vender produto e chegar a isso no consumidor, mas como repensar isso na hora de produzir. Então, isso é um exemplo do que a gente vive e a gente brinca que o nosso dia a dia é uma gincana, cada dia vem um desafio desse para a gente tentar resolver. E o voltando um pouco, o que é a minha ignição empreendedora, o que me inspira? O que me inspira são pessoas. Eu acredito demais que a gente pode fazer uma revolução, eu tenho certeza que tudo pode melhorar, sou um otimista por natureza. E quando a gente se junta para o bem, quando se junta para transformar, isso é real. Então, algumas pessoas que me influenciam são os clientes que vão nas nossas cooperativas de catadores. A gente trabalha com mais de 2 mil cooperados todos os meses, aí, em 12 cidades no Brasil, tentando transformar um pouco e engajando. Esses aqui são clientes visitando cooperativa de catador. Nós temos bons parceiros, a gente trabalha com algumas ONGs, o Teto é uma delas, onde a gente entregou uma casa feita com embalagem reciclada para uma família que vivia num barraco totalmente destruído. Minha família, obviamente, minha esposa chama de gremlins, que pinga água depois da meia-noite e nasce mais um, cada vez maior. Meu amor, que está aí, coraçãozinho, que está aí. E a dona da casa, que é minha filhota. E aí essas pessoas que me inspiram, mais uma foto que eu sou pai coruja, se quiser eu tenho mais um monte no celular aqui, para quem quiser ver. E o que a minha mensagem é que eu acredito, acho que a gente tem que amar a vida, curtir, porque quando você viu, ela já passou. Queria agradecer demais, obrigado para todo mundo.